Sejam todos bem-vindos ao estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que neste momento faz a abertura do próximo painel neste dia 17 de novembro de 2025, com o tema A Importância da Mineração na Transição Energética. Para mediar este painel, é um trabalho da Comissão de Mineração e Energia da Assembleia Legislativa. Nós vamos convidar a deputada Maria do Carmo, que é membro titular da Comissão de Mineração e Energia, além de ser a presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável. Fazendo parte deste painel, convidamos o senhor Marcelo Moreno, diretor de Licenciamento Ambiental da SEMAS. Também convidamos o senhor Anderson Santos, representando o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, ele que é o gerente regional. Mais uma vez, bem-vindos à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, e este é o estande da Assembleia Legislativa. Celebramos a força da democracia como instrumento de transformação ambiental, por meio do diálogo, da escuta ativa e da participação cidadã. Reafirmamos o nosso papel na promoção de soluções que respeitem os ecossistemas, protejam as comunidades vulneráveis e garantam um futuro justo para as próximas gerações. Gostaria que todos recebessem com uma salva de palmas ela que vai mediar este painel, deputada Maria do Carmo. Boa tarde a todos e a todas. Por favor, sintam-se à vontade. Eu sou membro desta... Obrigada, querida. Preciso de óculos, tá? O óculos. Acho que eu preciso de óculos. Bom, eu sou membro da comissão de... Obrigada. Foi rápido, gente. Espera aí, agora. Eu sou membro da Comissão de Mineração e antes na Assembleia Legislativa era a Comissão de Mineração e Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E em julho do ano passado, o presidente Chicão decidiu separar meio ambiente a partir dos primeiros debates da COP. Então foi criada a Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Recursos Hídricos, da qual eu sou a presidenta. E fiquei como membro da Comissão de Mineração. E o presidente é o deputado Rony. O deputado Rony hoje, infelizmente, teve uma agenda institucional fora de Belém, não pôde vir e me pediu para vir aqui mediar este debate. E eu diria que não é só uma mediação, na verdade eu vim aprender, para mim é um aprendizado, porque nós vamos ouvir duas autoridades no assunto e que eu tenho certeza absoluta que vai nos ajudar a formar a nossa opinião sobre o que a mineração precisa fazer nesses tempos de COP, nesses tempos de mudanças climáticas, nesse tempo de gravíssimos problemas e dificuldades ambientais que todos nós vivenciamos no mundo inteiro, e o Pará não é diferente. E ao mesmo tempo, nós sabemos que o Pará tem uma das maiores, eu diria que um dos maiores produção de mineral do Brasil, quiçá do mundo, em algumas das nossas atividades. Portanto, hoje, eu quero agradecer a oportunidade desse momento histórico, marcado por profundas transformações ecológicas, sociais, ambientais, e que nós estamos aqui aprendendo na COP30 do Brasil, mais especificamente na nossa capital, paraense, Belém. E a importância que nós precisamos ver, compreender e debater sobre os minerais críticos e estratégicos, o papel que eles assumem de destaque
destaque absoluto nas discussões globais. Haja visto aí o que vocês devem ter presenciado entre os Estados Unidos e a China, quando eles estão debatendo exatamente sobre os minerais raros, que os Estados Unidos quer os minerais da China e a China não quer dar a qualquer preço ou a qualquer custo. E esse debate está simplesmente colocando em discussão toda essa questão global no mundo. Haja visto o que pode ser feito com os minerais raros. E o Brasil tem minerais raros e estratégicos, é importante que todos nós conheçamos, porque a pauta ambiental, ela já não pode ser dissociada da pauta mineral, de jeito nenhum. Nós precisamos que essas duas pautas tão importantes para o desenvolvimento do Brasil, elas andem juntas, porque nós temos mineral e temos problemas climáticos, problemas ambientais. Nós precisamos, então, discutir um meio termo de como uma coisa não exclui outra. Aliás, deveria até, mas não exclui. Então, nós precisamos fazer, não é o não fazer, mas o como fazer. Como fazer é como a gente pode lidar com essa riqueza tão grande que é a riqueza mineral, transformando-a sempre em desenvolvimento econômico, mas também social, porque o povo brasileiro precisa usufruir dessas riquezas também, e isso não é uma equação muito fácil. Portanto, o nosso debate, né, que a gente tem aqui, que ela é principalmente associada à transição energética, descarbonização, a construção de uma economia verdadeiramente sustentável. E para isso a gente precisa, de forma direta e incontornável, nós precisamos discutir os nossos insumos minerais que compõem as novas matrizes tecnológicas. Portanto, eu estou muito feliz que esse painel ele se propõe a gerar debates qualificados, muito qualificados, e contribuições valorosas, não apenas para refletir a realidade atual, mas para projetar caminhos para o nosso desenvolvimento, para a transição energética e a proteção ambiental. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui qual foi a palavra ou a frase que vocês mais ouviram aqui nessa primeira semana de COP, uma delas eu não tenho nenhuma dúvida que foi a transição energética justa e social. Portanto, aqui, para debater nesse momento crucial, para ouvir especialistas, dialogar com a sociedade e construir de forma coletiva ações que posicionem o Pará e o Brasil na vanguarda da governança mineral sustentável. E para conversar sobre isso, nós estamos aqui com o Anderson Santos, com o Gerson Paz, que estarão aqui discutindo a gente, abordando o papel... Oi? Marcelo Moreno. Cadê Marcelo? Tu és o qual? Tu és o... Marcelo Moreno da SEMAS. Tá. Trocaram. Marcelo Moreno, da SEMAS, que vai conversar sobre o foco nos instrumentos de controle ambiental voltado à mineração sustentável e nos avanços na agilidade e eficácia do licenciamento, certo? Certo. E você abordará o papel estratégico da mineração no fornecimento de minerais críticos para tecnologias limpas, energias renováveis e mobilidade elétrica. Bom, para quem já entende de tudo isso, venha conosco. Para quem ainda não entende, precisa aprender para formar sua opinião, seja bem-vindo. Você está com duas das maiores autoridades no assunto. Sejam bem-vindos, muito obrigada e vamos ao nosso painel. Marcelo, você começa? Tá. Então, com vocês, primeiro, Marcelo, que vai falar sobre todo aquele tema que eu já disse, né, Marcelo? Então, vamos lá, Marcelo. Você tem 15 minutos. Deputado, eu não vou usar todos os 15, mas eu queria agradecer o convite da Alepa. Leve os nossos agradecimentos, meu, do secretário Rodolfo e do Gerson, para o deputado Rony Silva. Só para explicar, pessoal, geralmente nós três
o secretário Rodolfo, primeiramente, eu em segundo lugar, e o terceiro, o Gerson, né, o meu coordenador de mineração, são aqueles que estamos nos dividindo, né, nos painéis vinculados à mineração sustentável e transição energética. E aí acabou que acho que deu um problema no nome, mas ele está aqui presente também para prestigiar esse painel. Então eu queria dizer que nós somos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Estado do Pará. Representamos o licenciamento ambiental, e o licenciamento ambiental da SEMAS ele é dividido em 4 diretorias, e eu vou dizer uma das 4, todas 4. Primeiramente, a diretoria de recursos hídricos, que trata sobre o que a gente chama internamente de agenda azul. Temos a diretoria de gestão agro-silvio-pastoril, que chamamos de agenda verde. Temos a diretoria dos núcleos regionais, que são as nossas extensões em alguns municípios polo no estado do Pará. E, finalmente, nós somos a diretoria de licenciamento ambiental, que fica aqui na sede Belém, que cuida do licenciamento de todas essas pastas vinculadas à mineração, indústria, infraestrutura, energia, comércio e serviços nos 144 municípios do estado do Pará. E continuando, falando de mineração sustentável, a hierarquia da diretoria, ela tem basicamente uma coordenação, né, de mineração, que é o nosso colega Gerson, que aqui está presente, e temos 3 gerências que tratam de, primeiro, minerais metálicos, minerais não metálicos, e uma gerência de barragens, que o meu gerente de barragens está aqui também, o Edson, né, fazendo presente, que discutimos, então, tudo o que é o universo da mineração no estado do Pará. Nos últimos 5 anos, nós enfrentamos um desafio muito grande no governo do estado em relação à pauta da mineração, porque nós tínhamos um abismo, né, entre as empresas, entre as comunidades e entre a secretaria, né? Então, havia um conflito muito grande, porque a gente tinha que estar fazendo o papel de mediação entre os conflitos existentes, entre a sociedade, né, com as comunidades e as mineradoras. E aí nós percebemos que havia, para aquela situação toda, uma falta de diálogo, para que todo mundo pudesse ter, então, a mesma conversa, o mesmo alinhamento, tá? E aí, como a gente está falando de mineração sustentável, o diálogo com as mineradoras através do CIMineral e do IBRAM, que o Anderson está aqui presente, nós começamos a verificar quais eram as pautas, né, que eram aquelas mais conflituosas e aquelas que precisavam de atenção especial, né, tanto da parte das empresas quanto da parte do governo do estado através da secretaria, por conta do licenciamento. E a principal lacuna era justamente nos atendimentos socioeconômicos. E eu vou aqui dizer, as empresas, elas faziam muito, né, em prol das comunidades, dentro da sua gerência de sustentabilidade, ou seja, a diretoria de sustentabilidade exercia uma série de atividades, né, positivas, proativas em relação às comunidades, e isso não aparecia no processo do licenciamento. Por quê? Porque geralmente quem dialogava com o licenciamento eram consultorias, não era a própria empresa. Então havia uma distância, e quando nós conseguimos perceber isso através da mediação dos conflitos, né, a gente trouxe para dentro do licenciamento a pauta ESG das empresas, que passaram a pautar dentro do processo vinculado à área socioeconômica, tudo aquilo que a gente começou a averiguar que eram ações positivas e que elas poderiam estar fazendo parte, sim, do licenciamento, e também orientar e dar algumas ideias, né, de atividades que coincidissem, por exemplo, com algumas pautas das políticas públicas do próprio governo do estado. E aí, entre elas, eu posso dizer, né, o programa estadual Amazônia Agora e o programa estadual de recuperação de vegetação nativa, que estão sendo desenvolvidas junto com as empresas, tá? E também, falando de transição, hoje muito se fala de minerais críticos, minerais energéticos, né, elementos terras raras, e aí a gente precisa realmente dar uma explicação sobre do que se trata disso. Porque os minerais estratégicos são aqueles minerais que nós detemos, né, no caso o Brasil, e eles, no planejamento de transição energética e de inovação tecnológica, eles são fundamentais para essa virada de chave. Nós temos os minerais críticos também. E os minerais críticos são aqueles que os depósitos são muito escassos, né? Há uma
pouca diversidade desses depósitos e eles às vezes acabam se concentrando em um único país, o que dificulta ainda mais o acesso a ele, que foi o caso que a senhora falou, né? E fora isso, nós teríamos então um exemplo, né? Por exemplo, de minerais estratégicos. Nós temos o alumínio, nós temos o manganês, nós temos o cobre, né? E nós temos, por exemplo, o grafite por conta do seu derivado grafeno, que está sendo muito discutido hoje. Como minerais estratégicos, né? E como minerais críticos, nós temos basicamente o nióbio, né? E eu posso dizer que também o lítio, né? E trazendo tanto estratégico como crítico, nós temos então os elementos terras raras que estão vinculados a tudo isso, tá? Que é acaba sendo de ambas as partes. Então, pela Secretaria, e isso também é derivado do excelente trabalho, né, que o Serviço Geológico do Brasil faz para mapear, caracterizar e apresentar, né, essas potencialidades minerais que o estado do Pará tem, né? A gente acaba então também trabalhando em virtude disso, priorizando os licenciamentos desses minerais que vão fazer essa, não digo mais transição energética. Na Secretaria a gente está falando agora de inclusão energética, porque nós temos inclusive, junto com a concessionária, um programa de desmobilização de termoelétricas e mobilização de interligações que fazem parte, né, de uma demanda que a Agência Nacional de Energia Elétrica pautou junto com a Secretaria para priorizar esses licenciamentos, porque à medida que vamos desligando as termoelétricas, deixamos de consumir e utilizar, né, combustíveis fósseis e aí o óleo diesel, né, e passamos então a utilizar a energia que provém das nossas duas grandes hidrelétricas. Já que a gente está falando de hidrelétrica, a gente já está falando de energia renovável. Então, o estado do Pará, grande parte, nós temos, deputada, a energia oriunda desses dois grandes conjuntos e temos inúmeros projetos que estão tentando fazer também uma mudança nesse caso. Temos uma mineradora e uma indústria, né, que hoje estão deixando de consumir e deixando de lançar algo em torno, uma de 700, outra de 240 mil toneladas de CO2 na atmosfera, justamente deixando de utilizar o óleo diesel na sua fonte geradora de energia por termoelétrica e utilizando, primeiramente, já a energia limpa, parte solar e parte ainda de interligação, e a outra que está usando gás natural, que mesmo sendo combustível fóssil, ele polui muito menos, né, do que o óleo diesel propriamente falando, tá? Então, a Secretaria tem priorizado esses licenciamentos que mostram tudo isso. Mas eu havia falado de inclusão energética, porque nós temos, por exemplo, uma grande barragem de água para geração de energia, e próximo dela tem comunidades que ainda utilizam, né, utilizam-se de pequenos geradores ou até mesmo de lamparinas para ter, né, um pouco de iluminação à noite. Isso para a gente foi um fator predominante. E nós recebemos um pedido de licenciamento de um parque solar que seria no lago, né, de uma dessas grandes usinas. E houve um conflito, porque acabou que o projeto ficou em stand-by e uma das condicionantes socioeconômicas que foi aceita e também foi proposta juntamente com a Secretaria foi de que as comunidades próximas elas teriam uma interligação especial, tá, que gerasse um potencial mais baixo, né, uma potência mais baixa, para que elas pudessem ser beneficiadas por aquele conjunto daquele parque solar, tá? Infelizmente o projeto não foi para frente, mas nós ainda acreditamos, né, que isso possa vir se tornar realidade, visto que nós temos 3 solicitações tramitando, né, na Secretaria. No mais, na próxima rodada talvez eu possa falar mais um pouquinho, tá? Obrigado. Muito obrigada. Acabei de aprender um bocado de coisa, viu, gente? Muita coisa importante. Eu acho que você tem toda a razão. Nós, da Assembleia Legislativa, todas as propostas que a SEMAS enviou para que fossem transformadas em lei,
para ajudar nessa transição energética e dar essas oportunidades para esses projetos, é um assunto que causa polêmica, mas mesmo assim nós, deputados estaduais, enfrentamos e conseguimos aprovar todas, né, que foram encaminhadas pelo governo do estado para que pudesse ter essa possibilidade de avançar nos licenciamentos ambientais, né, na produção de energia limpa. Então, todos esses projetos, inclusive a questão de remuneração, nós estamos aguardando, que deve estar chegando na Assembleia Legislativa, a questão do comércio de carbono, né, para onde será destinado esse recurso. Então, tudo que a Secretaria de Meio Ambiente necessitou para legalizar essa base, eu diria essa base legal, para o governador poder avançar nos seus resultados, para que aqui na COP ele não fosse questionado de forma constrangedora sobre produção de energia no nosso estado, nós o fizemos, para que ele pudesse agora entregar resultados, não apenas prometer resultados para as próximas COPs, mas entregar resultados importantes e, graças a Deus, uma coisa ou outra que né, alguns territórios questionam e tudo, mas na grande maioria das vezes o que foi necessário fazer para dar essa base legal para avançar nessas conquistas, nós fizemos na Assembleia Legislativa, tá? Então, muito interessante. Eu passo agora a palavra para que você possa continuar o nosso debate. Aqui, cadê o teu nome? Me diz. Anderson. Tá, Anderson. Agora eu passo a palavra para o Anderson do IBRAM, para que ele possa também avançar aí nessas conversas. Boa tarde, IBRAM. Boa tarde, IBRAM, não. Boa tarde, muito obrigada por você estar aqui conosco. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos e a todas. Antes de adentrar no tema, queria agradecer mais uma vez, assim como o Marcelo já fez, né? Agradecer a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Pará, em nome da Comissão de Mineração, ao deputado Rony Silva, né, que é o presidente da comissão, a deputada Maria também, que está à frente, não só da Comissão de Meio Ambiente, mas também participando da Comissão de Mineração. É um motivo de muito orgulho, como paraense, né? Afinal de contas, a gente vê diversos painéis aí com pessoas de fora, seja em outros estados, mas também de outros países. Então, é um motivo de muito orgulho, como paraense, nascido e criado aqui, tá tendo voz, né? Afinal de contas, a gente fala tanto sobre ter voz e é super importante que a gente esteja presente e podendo atuar nos mais diversos assuntos, principalmente assuntos tão importantes quanto esse. E agradecer mais uma vez, né, Marcelo, a gente que está fazendo dobradinha aí quando o assunto é mineração, transição energética, tanto a SEMAS, uma grande parceira a nível no estado, o Cimineral também, né, o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará, junto com o IBRAM, a gente tem capitaneado aí as diversas discussões ligadas ao tema. E antes de falar um pouco sobre minerais críticos e estratégicos, deputado, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre quem é o IBRAM, né? Afinal de contas, talvez muitos aqui não saibam, ou até muitas vezes, Marcelo, as pessoas confundem, afinal de contas, a gente tem também o IBRAM dos museus, né? Tem o IBRAM da mineração, tem o IBRAM dos museus. Então, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que congrega atualmente cerca de 313 associadas. Não apenas mineradoras, a gente tem cerca de 85 mineradoras como associadas, mas também entidades e empresas da cadeia de fornecedores, né? Inclusive escritórios de advocacia e diversas outras entidades que atuam na área da mineração. Temos atualmente 49 anos, ano que vem a gente faz 50 anos, o IBRAM. A gente tem hoje 3 escritórios, né, basicamente nos 3 principais polos no Brasil. Um sediado em Brasília, onde a gente tem um centro decisório, Congresso Nacional, Presidência da República. Temos também um aqui no Pará, né, inclusive aqui em Belém, que é a Casa da Mineração, que a gente atua em conjunto com o Cimineral, o Sindicato das Indústrias Minerais. E temos também um em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, né?
tanto Pará quanto Minas Gerais, os dois grandes polos da mineração. O IBRAM, ele faz essa representação institucional das diversas mineradoras e todos aqueles que atuam no setor mineral, e a gente busca não só essa linha do advocacy, de representar essas entidades, mas também de fomentar o conhecimento. A gente tem, por exemplo, uma iniciativa dentro do IBRAM que é a Unibram, deputada, que é a Universidade do IBRAM. Não significa que o IBRAM seja uma entidade ali educacional, não. Mas a gente atua em conjunto com diversas universidades e pós-graduação e diversos outros cursos para levar até a população e capacitar para que elas possam também atuar na área de mineração. E também no ramo da inovação. A gente tem, por exemplo, o Mining Hub, que é o maior hub de inovação no setor mineral. Então o IBRAM, ele atua nessas diversas frentes, claro, sempre promovendo e atuando em busca de uma mineração cada vez mais responsável e uma mineração cada vez mais sustentável. E eu queria até aproveitar, deputada, se você me permite, eu acho super importante a gente sempre fazer uma diferenciação. Afinal de contas, a gente ouve muito falar sobre extração ilegal, garimpo ilegal. Talvez muitos aqui já tenham visto ou ouvido falar. E eu quero só deixar muito claro isso, que a mineração legal, responsável, empresarial, que é a mineração que o IBRAM representa, ela é completamente diferente do garimpo ilegal, dessa extração ilegal. Porque, afinal de contas, na mineração empresarial que a gente representa, a gente respeita todas as leis, a gente segue todas as diretrizes de saúde, segurança, inclusive em parceria com a SEMAS, com o CIMineral, a gente tem promovido diversos workshops e eventos justamente para falar cada vez mais e apresentar os grandes cases da mineração, não só no Pará, mas no Brasil e no mundo, aliado às melhores e mais exigidas regras de sustentabilidade. Então é importante a gente sempre fazer esse paralelo, gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento, preservando a floresta ou fazendo reflorestamento, diferente do garimpo ilegal que destrói a floresta, que escraviza populações tradicionais, que não gera emprego, não tem carteira assinada, não gera desenvolvimento. Então são completamente diferentes. Embora muitas vezes a gente ouça na mídia e para a grande população, para a sociedade, pareça ser a mesma coisa, mas são completamente diferentes. Então eu sempre gosto de deixar isso muito bem registrado. E trazendo alguns números, deputada, aqui do nosso estado, né? Afinal de contas somos, por enquanto, o segundo estado minerador, mas em breve estaremos aí assumindo a ponta de produção. Só trazendo um pouquinho sobre a pujança, né, do nosso setor, o setor mineral a nível nacional, ele gerou de faturamento no ano passado 270 bilhões de reais. Sendo recolhido a título de CEFEM 7,4 bilhões de reais aos cofres públicos. E aí traçando, por exemplo, um paralelo e ampliando, não só para a CEFEM, mas para todos os impostos, taxas, tributos, esse número chega a 93,4 bilhões de reais que são recolhidos aos cofres públicos. A mineração gerou de empregos diretos 221 mil empregos diretos. Se a gente for ampliar para empregos indiretos, esse número passa de 2,5 milhões de empregos gerados. E, claro, a gente pensa muitas vezes, né, vê esses números tão robustos, mas, pasmem, a mineração ela ocupa, a nível do território nacional, apenas 0,05% do nosso território. Ou seja, mesmo tendo números tão expressivos, a mineração, no tanto que ela ocupa no nosso território, ela representa menos de 0,1%. E trazendo um pouco para o nosso estado do Pará, a gente teve aí um recolhimento de CEFEM de mais de 3 bilhões de reais recolhidos a título de CEFEM. CEFEM, para quem não sabe, são os famosos royalties da mineração, né, que são recolhidos. Se a gente ampliar para outras taxas, impostos, tributos, esse número chega a ultrapassar 32 bilhões de reais que são recolhidos. E o Pará, por exemplo, tem
o município que mais recebe, né? O município de Paraupebas é o município que mais recolhe CEFEM. Temos ali Canaã também em segundo lugar. Em breve, Canaã também deve, com o projeto Novo Carajás, ultrapassar aí Paraupebas. Então, além de mais de 30 mil empregos que são gerados aqui no estado do Pará, mas queria trazer essas informações. E aí, partindo um pouco para a questão dos minerais críticos e estratégicos, até a título de exemplo, né? Afinal de contas, a gente ouve muitas vezes falar, né? Como já foi explicado aqui pela deputada, pelo Marcelo também, que muito bem delineou aí o que são minerais críticos e o que são minerais estratégicos, mas trazendo um pouco para a prática, para que fique mais simples de vocês entenderem, por que a gente fala tanto que é impossível a gente falar de descarbonização, de ter fontes limpas de energia, energia renovável, ter menos gases de efeito estufa, para melhorar aí e atuar nesse momento aí que tanto se fala sobre mudanças do clima. Por que a gente fala tanto que a mineração é importante? Porque, por exemplo, para que você possa produzir um carro elétrico, deputada, a gente vai precisar de 2 a 4 vezes mais cobre. Por exemplo, que o Marcelo já apontou aí como um mineral estratégico, a gente precisa de 2 ou 4 vezes mais cobre para que você possa produzir um carro elétrico. E isso sem levar em conta os outros minerais que são presentes no carro, senão isso chega a ser 6 vezes maior. E aí a gente fala, mas isso deve ser só com a energia ali que você vai produzir no carro elétrico. Não, se a gente falar, por exemplo, em uma outra fonte de energia ali limpa, renovável, energia eólica, muitas vezes a gente pensa, mas o que tem a ver mineração, minerais, se a energia eólica é o vento? Mas, por exemplo, para que você possa ter a energia eólica, você vai precisar de 10 tipos diferentes de minerais, para vocês terem ideia. Porque, por exemplo, para você produzir e construir aquelas turbinas ali que fazem a geração da energia eólica, você vai precisar de toneladas de ferro, de toneladas de cobre, de terras raras e de outros minerais essenciais ali para aquela produção de energia. E aí depois eu posso até compartilhar, deputada, isso acontece com diversos tipos de energia limpa e renovável, não apenas nessas duas que eu citei. Então, por isso, a mineração ela tem não só participado, mas ela tem sido uma grande protagonista nessa COP30. Claro, não estou falando que o meio ambiente não seja, mais do que isso, é super importante, mas tudo sempre aliado. Afinal de contas, a gente precisa não só da mineração, mas de diversos setores atuando de forma conjunta, de forma responsável e sustentável para que a gente alcance os objetivos que a sociedade tanto busca. É aqui o barulhinho? Não. Acho que era o microfone. Então, trazendo também um pouquinho sobre a questão da nossa atuação, né? O IBRAM, ele tem atuado muito em conjunto com outras instituições, por exemplo, a SEMAS, a nível nacional a gente tem ali o SEBRE, tem o CETEM, para desenvolver uma série de estudos, deputada, que a gente, por exemplo, fala sobre não só o potencial que a gente tem dos minerais críticos estratégicos, mas principalmente para que a gente possa ter uma política pública, não só a nível estadual, mas principalmente uma política pública a nível nacional, uma política nacional de minerais críticos estratégicos que possa direcionar e permear a atuação com esses minerais tão importantes. Inclusive, a gente tem atualmente o projeto de lei 2780 em tramitação lá no Congresso, de autoria da Frente Parlamentar da Mineração, onde a gente tem essa política sendo proposta, sendo desenhada, implementada para que possa acelerar essa utilização e o desenvolvimento nacional. Afinal de contas, a gente ainda está engatinhando quando a gente fala, por exemplo, de terras raras. Enquanto no Brasil a gente ainda não tem uma política nacional aprovada, na China, para vocês terem ideia, ele já tem universidades, faculdades de terras raras, para ver o quanto eles já estão à frente nessa caminhada com os minerais críticos estratégicos. Então a gente busca, claro, acelerar essa discussão por meio de todos esses estudos. E como o Marcelo já falou, a gente tem diversos desafios, né? Afinal de contas, não só a mineração, mas a sociedade precisa caminhar em conjunto. E aí o Marcelo falou sobre o Serviço Geológico Brasileiro, também fazer um trabalho incrível, mas muitas vezes
a gente não consegue ainda ter um mapeamento muito efetivo, um mapeamento geológico que demonstre, a gente já sabe do nosso potencial, mas a gente tem um potencial infinitamente maior se a gente for, de fato, aprofundar. A gente só consegue, por exemplo, numa escala de 1 para 100 mil, a gente só tem mapeado cerca de 25% do nosso território. Olha o tanto que a gente ainda tem para conseguir mapear. Esse número ele ainda fica mais assustador se a gente pega uma escala de 1 para 50 mil, onde esse número cai para 4% do território mapeado apenas. Então a gente precisa investir cada vez mais para que possa avançar o mapeamento geológico, precisa fortalecer cada vez mais a Agência Nacional de Mineração, a ANM. Afinal de contas, a gente precisa de uma agência reguladora forte para que as coisas possam caminhar. E, claro, tentar melhorar cada vez mais, atrair mais investimentos. Claro, sempre aliando investimentos numa mineração responsável, sustentável, em prol do setor, em prol do desenvolvimento da sociedade e do nosso país, né, como um todo. Afinal de contas, como a deputada Maria do Carmo já mencionou, hoje minerais críticos e estratégicos já está na geopolítica mundial. A gente percebe aí uma guerra silenciosa ou negociações em busca dos minerais críticos e estratégicos. Não à toa, os Estados Unidos, quando foi conversar ali com a Ucrânia, tentou negociar, atrelando e querendo anexar territórios onde eles sabem que tem muitos minerais críticos e estratégicos. Então, a gente não pode ficar alheio a essa discussão, a gente precisa, sim, claro, levantar a bandeira, e isso o IBRAM cada vez mais reforça e é comprometido com essa mineração responsável, sustentável, que respeite todos os padrões e os mais altos padrões globais de segurança e de sustentabilidade. E é isso, deputada. É trazer para essa primeira rodada um pouquinho dessas informações gerais e sigo aqui à disposição. Muito obrigada, Anderson. Eu tenho certeza que realmente um dos debates que mais está se fazendo aqui, depois da questão dos combustíveis fósseis, né, que são os utilizados principalmente para a geração aí de jogar, eu acho que um dos vilões, né, que a gente está percebendo aqui é exatamente a utilização dos combustíveis fósseis, que é o petróleo, os gases, né, carvão. E aí, quando a gente vê uma discussão como essa aqui, onde a gente principalmente tenta fazer convergência de visões, olhando lá na frente, no futuro, que o nosso povo tenha uma... Veja bem, o minério para nós é uma riqueza. Nós não podemos abrir mão, o Brasil não pode abrir mão da exploração dos minérios, da utilização dos minérios, e é necessário que haja eu diria que você tem razão quando você diz que precisa de uma legislação robusta para que existam formatos onde as pessoas possam usufruir de tudo isso, né, de uma forma mais global. Eu achei interessante, Marcelo, você colocar a questão do parque, né, de parque solar, e a exigência que foi feita para as comunidades usufruírem ao redor desse parque solar. Eu assisti ontem uma reportagem, né, no Fantástico, eu estava em casa à noite, vocês deviam estar lá naqueles locais bacanas que a COP está botando, né, para ir lá conhecer, aproveitar, ouvir, né, tudo que o Pará tem de bonito. Eu estava morta de cansada em casa, assistindo o Fantástico, e eu vi aquele parque de placa solar. Eles utilizaram uma área de deserto praticamente e fizeram, né, aquele parque imenso de placa solar que já está subsidiando o desenvolvimento deles em algumas áreas na China. Eu fico muito impressionada com a China, e quando eu vou para algum debate, né, quando eu estou em algum debate e eu digo que a China é comunista, eu digo assim com certo orgulho, porque quem não entende bem não acha que a China é comunista, né? Pelo avanço em várias áreas, politicamente ela é comunista, porém, do ponto de vista, né, do avanço, né, tecnológico, da ciência, nas universidades e tudo, ela é um dos tigres, né, asiáticos. Então, assim,
Eu fico feliz quando eu vejo esse modelo, porque eu acho que é esse modelo que a gente precisa aqui. Realmente é ver o quanto a gente pode ter esses parques tecnológicos, e a mineração ela é fundamental para tudo isso. E eu nem tinha ouvido falar, quero dizer aqui, que o Brasil tinha terras raras, que tínhamos, né? E é o segundo país, né, do mundo, né, nesse potencial. Eu acho que isso precisa ser divulgado muito, a população precisa saber disso, é mais uma riqueza que a gente tem e um formato, né, de exploração. Então, aqui, gente, eu abro o debate agora, tá? Se alguém quiser fazer fala, uso da fala no sentido de dialogar com eles dois sobre o que a gente está se propondo aqui, eu acho que é de fundamental importância, até porque aqui o que está sendo dito está sendo gravado e vai ter um documento no final que nós vamos poder distribuir para a população, porque conhecimento é poder, o povo precisa ter conhecimento das informações que estão sendo dadas aqui, porque eu sei, porque eu estou numa área, né, de política, onde se questiona muito a questão da mineração, e eu preciso desses dados para defender, porque é necessário que a gente defenda. É uma das maiores riquezas que o país tem, a gente não pode abrir mão delas, nem para nós e nem para o mundo. Então isso é necessário, e que bom que eu estou aqui recebendo subsídios que eu possa defender o trabalho do IBRAM, que eu já defendo, mas sempre as pessoas levam para o garimpo ilegal, a exploração ilegal, eles nunca lembram que tem o garimpo legal, a exploração legal, e que o Brasil atua muito firmemente nisso. Eu fico muito feliz de ouvir você e tudo que a SEMAS está fazendo também nesse avanço. Eu gostaria de chamar, agora nós acabamos de receber a visita do deputado Fábio Freitas, que está aqui conosco. Eu gostaria muito de lhe pedir, deputado Fábio, coloque uma cadeira aqui para o deputado Fábio passar um tempo conosco, por favor. Rebeca, pode ser? Ele vai ter, mas ele já fica com a gente desde agora. Senta logo, vai logo se acostumando. Deputado Fábio, que é uma pessoa muito querida para todos nós, é um deputado muito comprometido em vários segmentos da sociedade, e eu quero que ele venha prestigiar e sentar aqui conosco nesse tema tão importante. Então agora, por favor, é o seu nome e a entidade que você representa. Por favor, tá? Boa tarde. Pode? Pode? Boa tarde, meu nome é Gláucia, sou assessora parlamentar na Assembleia Legislativa e a mineração é minha área também, né? Então sou pesquisadora e doutora na área. E uma curiosidade que eu tenho, desde a época que eu defendi minha tese de doutorado, é referente à questão dos subprodutos minerais, né? Que no Brasil nós não temos laboratórios que façam análise, né? Em especial aqui no Pará, né? Já que temos uma grande exportação de minério de ferro, minério de cobre, lá para a região de Carajás, que é os maiores produtores. E eu gostaria de saber, nessa questão que envolve subprodutos propriamente ditos, colocando o ouro em subproduto, tungstênio, né? A China é a maior produtora, pelo menos das informações de tungstênio. Como o Brasil ele não tem esse mapeamento, esse laboratório, essa análise, né, laboratorial em relação aos percentuais, tem no mapa da SEMAS ou o IBRAM pode ajudar nessa questão de colocar um laboratório aqui no estado do Pará para que nós possamos saber quanto de minério está saindo para os outros países em forma de exportação, né, e que não está sendo compensado aqui no estado, no nosso estado e no nosso país como um todo? Desde já agradeço. Eu vou abrir mais 2 inscrições, serão 3 ao todo, e aí eles vão responder juntos, tá? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer se posicionar? Não? Todo mundo já sabe tudo de mineração, tá? Tudo ok, sem nenhuma dúvida. Vocês têm que sair daqui pronto para defender a mineração, hein? Tá bom?
A mineração sustentável, a mineração ecológica, um monte de frase aqui que eu ouvi legal, tá? Então eu passo a palavra para eles, os dois respondem e eu finalizo, porque o nosso querido Fábio já é o palestrante da próxima e nós temos do próximo painel e aí a gente encerra o nosso painel, ok? Eu posso começar, acho que o Anderson vai complementar, vou falar bem rapidinho, porque eu queria deixar a oportunidade para que ele pudesse falar também. Então, quando você falou de subproduto, nós estávamos entendendo, acho que o Anderson teve a mesma percepção que eu, que fosse talvez a parte do rejeito que está sendo feito com rejeito em e-commerce, né? Agora você está falando não do rejeito, mas daquilo que vai com a nossa matéria-prima exportada. Então, todo esse balanço, né, do que vai, ele tem que ser registrado anualmente em algo que a gente chama de relatório anual de lavra, que é o que as empresas acabam fazendo, né, na sua atividade de mineração. E esse relatório ele tem que subir no site, né, na plataforma da Agência Nacional de Mineração. Então lá estão todas as informações vinculadas, né, a tudo aquilo que ele produziu e que ele exportou, né, o que foi vendido, tudo isso aí faz parte desse relatório que as empresas elas devem, entre acho que janeiro e março, né, subir no sistema para que tudo isso possa estar registrado. Algumas vezes, porque na caracterização geral, quando a gente fala de minério, o ferro não é só o ferro, né? Ele vem acompanhado de uma série de outras coisas que a gente chama de resíduo. Não seria basicamente o produto, aquilo vai acompanhando ele. Então vem ferro, óxido de ferro e outros elementos. Da mesma forma como o ouro, ele vem geralmente, ele faz parte de um depósito que é de sulfeto que acaba vindo, né, associado. Então a pergunta dela está mais vinculada a isso. Além do mineral principal que está comercializado, será que está saindo também um percentual de outras coisas que são importantes, né? E que devem ser diagnosticadas? Isso sim, fiscalização é uma atribuição da agência, mas a secretaria já está atenta para isso. Nós tivemos, acho que foi lá pelo mês de maio ou junho, uma reunião, né, inclusive com a Agência Nacional, com a Superintendência Regional, né, através do contato do meu coordenador do Gerson, junto com o acho que gerente regional, né? E tivemos então, entre várias discussões, a pauta principal era a fiscalização de barragens de forma conjunta e acabou derivando para outros assuntos, entre os quais esse. Mas eu queria deixar que o Anderson pudesse complementar também, para que a gente possa ter tempo de debater. Perfeito, Marcelo. Só complementando, né, como o Marcelo trouxe, a gente tem esse acompanhamento, né, a Agência Nacional de Mineração costuma fazer, e a gente costuma compilar todos esses dados para ter cada vez mais transparência com a sociedade. E aí de 3 em 3 meses, o IBRAM, nacionalmente a gente faz uma coletiva de imprensa, onde a gente traz todos esses números que eu passei para vocês, a gente traz, inclusive depois a gente dá publicidade a isso no nosso próprio site. Então, por exemplo, você perguntou com relação à questão da quantidade exportada. A gente tem em 2024, no ano passado, foram 402 milhões de toneladas exportadas de minério. Tá? Como o Marcelo falou, são diversos tipos de minério. No nosso caso, o maior deles é o ferro, mas foram 402 milhões de toneladas exportadas de 93 tipologias diferentes, ou seja, de 93 tipos diferentes de minérios. Então a gente tem todos esses dados compilados e apresentados de uma forma transparente para a sociedade. Aí, com relação a laboratórios, é legal até mencionar, né, a parceria que a gente tem, por exemplo, com a FIEPA, com o SESI, Senai. Inclusive o diretor, Alexandre Luqueta, né, ele está à frente do ISE Tecnologias Minerais, que é o Instituto Senai de Inovação. Aqui no Pará, eles têm uma sede onde eles desenvolvem um trabalho incrível relacionado a essa questão do tratamento, da análise dos minerais, de uma forma geral. E, além disso, como o Marcelo pontuou com relação aos rejeitos de mineração, é sempre importante a gente conseguir dar um direcionamento e ter o que a gente chama de economia circular, que é conseguir não só ter aquele rejeito que vai ser descartado, estéril, e sim que a gente possa reaproveitar. Por exemplo,
a gente tem diversos trabalhos que são feitos, inclusive a gente tem aqui na Casa da Mineração, no nosso escritório em Belém, a gente tem diversos materiais de cerâmica feita com rejeitos de mineração. Por exemplo, eu como um bom paraense que sou, a gente tem uma espécie de uma tigela, como se fosse uma cuia, que em casa eu não abro mão, todos nós ali em casa, a gente toma o nosso açaí com aquela tigela feita de rejeito de mineração. Então a gente ter, claro, a economia circular pautando todo esse tratamento com os rejeitos da mineração é super importante para que a gente não faça esse descarte de qualquer forma. Muito obrigada. Antes da gente terminar, eu gostaria só que o deputado Fábio fizesse uma saudação aí para aqueles que estão aqui na defesa do tema mineração sustentável. Bacana a ideia que eu estava aqui conversando, porque é importante, né? O nosso estado é um estado pesado no minério, muito forte na exportação. E o que se faz com rejeito, em cima da pergunta dela? Aí eu estava aqui comentando com ele, né? Parabéns para a senhora estar debatendo esse tema tão importante com esses dois crânios aqui, ó. E eles estavam falando aqui sobre o que é, como é o trabalho. O negócio é realmente o que faz com rejeito, né? É uma coisa. Eu estava aqui falando com ele, tem gente que faz telha, tem gente que faz parede, tem gente que faz chão, tem gente que faz tijolo, faz um monte de coisa, né? É interessante mesmo. A senhora está de parabéns com isso aí e que a senhora venha fortalecer mais ainda essa cadeia produtiva da mineração no estado. E pode contar comigo. Sou da comissão do setor produtivo. Tamo junto. Muito parabéns. Obrigada. Eu gostaria nesse momento de encerrar esse debate tão importante para todos nós. Eu não tenho a menor dúvida que a mineração é um dos maiores segmentos do nosso desenvolvimento econômico aqui e que a luta nossa é diária para que ele também seja muito forte, muito firme no desenvolvimento social. E eu quero agradecer a participação dessas duas autoridades aqui e dar a eles um brinde, né, do nosso debate, um brinde que o deputado Rony, na verdade, deputado Fábio, eu estou aqui substituindo nosso querido presidente Rony. É que eu sou vice lá na comissão de mineração e como ele não pôde vir, eu vim para cá com ele. Então eu vou levar ele para a minha de meio ambiente qualquer dia desse. Mas eu estou muito feliz porque a vida é essa, é um eterno aprendizado e eu que já fui prefeita de Santarém 8 anos, deputada estadual de 2º mandato, estou na vida pública e política há tantos anos, promotora de justiça há mais de 30 anos, a gente sempre aprende. Aí quase governadora, né? Teve uns aí que com certeza votaram em mim lá em 2002, né? Quem sabe? Os mais velhos, mais novas não. Então, mas mesmo assim a gente aprende. E hoje aqui para mim foi um grande aprendizado. E eu quero agradecer esses dois professores que trocaram ideia aqui conosco. E desde já agradeço a todos que vieram participar e já os convido para ficar no painel do nosso querido Fábio Freitas. Um abraço para cada um e cada uma.